Eu tenho que ter essa condição, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, para mim ter vitória no mundo, vencer o mundo e não querer apenas ter sucesso no mundo, eu tenho que ter fé. Mas a Bíblia diz que a fé ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Como assim, irmão? Eu tenho que estar nos cultos de ensinamento, eu tenho que estar nas escolas bíblicas, eu tenho que estar nos cultos semanais, porque enquanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais fácil é para mim entender o que Ele está dizendo. Eu já disse isso aqui e vou tornar a dizer: quem não entende não desfruta. Não adianta. Já percebeu que um casal só tem a intimidade completa quando se conhece de fato? Muitas vezes ele nem conhece aquele que você diz que é apaixonado por ele. Não tem intimidade nenhuma. Não é isso? Ah, eu te amo, Senhor. Mas não tem intimidade com ele. O amor vem de intimidade. Eu tenho que conhecer aquele que eu amo. Saber só quando ele olha, não é? Eu costumo dizer que eu conheço a Raquel mais de um levantar de sobrancelha do que muitas palavras. Às vezes eu estou ali fazendo alguma coisa e ela me pede alguma coisa e a gente atende, o ser humano é atento, mas ainda mais o homem é muito atento. E ela me pede as coisas, eu continuo fazendo, aí de repente eu vejo aquele silêncio e olho para ela, está assim. Aí eu já entendi tudo. Aí eu penso comigo, vamos mijar, já está furioso, né? É problema. Então, para você desfrutar de tudo que Deus tem para você, precisa entender a Ele. Senão não tem como. E é por isso que o texto diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento. E aí eu quero entrar nessa parte de renovação. Porque é a questão em si, né? O que é renovar? Renovar não é inovar, é diferente. Inovar é mudar as características. É você pegar algo e dar uma turbinada, como é que fala? Um upgrade, não é isso? Dar uma maquiada na coisa, aí você está inovando ela. Não que ela é velha, mas é que você acha que ela precise melhorar. Renovar é diferente, é você pegar aquilo que você já usou bastante, dar uma olhada nela, dá uma soprada, sacode, deixa no sol e pega e fala: opa, agora sim está novinho, eu vou usar de novo. E aí você usa de novo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lê o texto e fala: ah, mas então temos que renovar. Então algumas coisas que não podia, agora pode. Então algumas coisas que eu não fazia, agora eu posso fazer. Eu vou voltar lá atrás, como eu disse, e falar de novo: olha, você não pode perder a sua referência. Eu não sei se você vai entender aqui, mas se você usar agora só a parte espiritual, como eu disse aqui, que o homem é um pouco da terra, um pouco do mundo, um pouco da carne, né? A terra é a carne, e um pouco espiritual, como Deus fez o homem. Mas se você usar só a parte espiritual, só a parte celestial, agora você vai entender: o padrão ainda é o céu. Não mudou. Não é o mundo, não. Não é o mundo. Não é como o mundo se molda. Eu vou melhorar isso aqui. Amados, a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Deus ou seguir a Cristo tem que tomar sua cruz e seguir, não é isso? Mas ele nunca disse que a cruz era ortopédica, não é isso? Aquela que se molda no seu corpo. Ah, eu sou menorzinho, então minha cruz tem que ser pequenininha. Ah, não, eu sou não. Ele falou: tome a sua cruz. Então a sua cruz já está preparada para você. Não tem como mudar ela, não. É a sua. É a sua. E a gente quer vencer, mas quer dar uma melhorada. Não, eu quero ser cristão, mas se for para fazer isso aí, não, eu preciso dar uma melhorada, né? Eu já disse aqui que tem crente que já até falou para mim: ah, pastor, eu quero vir para a igreja, eu quero até frequentar, mas eu quero ser normal. Eu disse que não tem crente normal, né? Crente normal não tem. O pastor Joel diz algo interessante, que a cruz para o mundo aí é loucura, mas para nós é poder de Deus, não é isso? Aqueles que estão na cruz, ou seja, o mistério da cruz para o mundo aí é
é até loucura, mas para nós é poder de Deus. Então não existe medo, irmão, todo crente é louco. E quando olha para você, se é crente, você serve a cruz, e a cruz é uma loucura, é louco. Então não tem crente normal, não tem crente natural, mas a gente quer se moldar ao mundo, porque o mundo rege que eu tenho que ser de uma forma. Mas as maiores igrejas fazem isso, as melhores pessoas usam assim, e a gente quer se moldar a isso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus ainda pede santidade para o ser humano, tem que buscar santificação, não mudou nada, o padrão ainda é o céu. Glória a Deus. Não sei para onde você tem olhado para ter uma vida de sucesso, mas se você deixou de olhar para a cruz, não adianta, vai dar 3 passinhos para frente e precisam dar 5 para trás, porque o padrão ainda é o céu. O padrão ainda é o céu. Não mudou, mano. Não mudou. E é interessante que aí o apóstolo Paulo vem com um conselho extraordinário para aqueles que estão aí observando tudo, que eu ainda não sei, eu estou olhando, eu acho que eu vou dar uma mudada, porque eu estou vivendo até agora assim, então eu vou mudar. O texto fala de renovar o seu entendimento, de não de inovar, não é mudar. É de renovar. Peraí, eu li um texto, hoje de manhã eu fui ministrado tremendamente com algumas palavras. Porque os irmãos falavam textos que eu já li há tanto tempo, e quando cada um falava, meu Deus, eu não tive essa visão. Isso é renovação. É aquilo que eu já li, eu já achei que entendia, mas ainda tinha mais. Está novinho. Não é? Não, mas eu já usei isso aqui, já preguei a semana passada. Já usei esse texto. Dá uma lida de novo, abre a mente, renova o seu entendimento. Não inova ele, não abandona a leitura, renova. Eu vou ler de novo e Deus vai revelar algo novo. E é interessante que eu posso voltar um conselho tremendo, olha, tremendo, porque a gente começa a observar o mundo, aí o mundo impõe um fardo pesado, uma carga pesada sobre a gente. Você tem que ser assim, tem que falar assim, tem que agir assim. Essa semana eu falava com um jovem, e é cristão, eu não vou falar o nome, né, por fim de alguns aqui. É interessante que ele foi viajar, ele ligou para o pastor, tudo bem, desejar para você um bom final de ano, um ano abençoado. Eu falei, rapaz, evangelista, como é que você está, irmão? Estou bem, e o trabalho? Não, pastor, não estou trabalhando mais. Parei de trabalhar, porque eu li a Bíblia diz assim, olha, observe os pássaros do campo. Então dei uma olhadinha lá e entendi o texto. Então, olha, a Bíblia fala que eles não trabalham, não fazem nada, e eles vivem bem, louvam a Deus. Então eu estou assim, adorando a Deus o dia inteiro, de manhã no monte, é à tarde na igreja, é culto à tarde, os irmãos ficam abençoados. Eu falei, é mesmo, irmão? Vamos dar uma lida lá de novo? Eu falei, mas como assim, pastor? Não, porque eu tento para a gente observar, não imitar ele. Porque você acha que é só imitar? Não é imitar, não, é observar. Porque os pássaros estão lá, eles não têm fome, a semente já foi lançada, o fruto cresceu, mas eles têm que voar do seu ninho para buscar o alimento. Não cai como chuva. Não é para imitar, é para observar. Dá uma olhadinha. O que a Bíblia quer dizer? Que não, olha, mesmo que você não tiver condição, se estiver no caminho de Deus, o fardo pode ser pesado, mas não vai te faltar, é só isso. Não é para parar no caminho. Vou dar uma olhadinha lá no texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Mas eu gosto muito disso aqui, porque o apóstolo Paulo traz um conselho tremendo para a igreja. Ele fala algo especial para a igreja, da situação, do que o povo estava passando ali, do tempo atual, das dificuldades, e aí todo mundo se espelha nele, porque ele é o apóstolo Paulo, é aquele que trouxe a palavra, é aquele que ministrou, então o povo se espelha nele. E aí ele traz um conselho tremendo. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 e 17, diz assim, por isso não desfaleça, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior continua renovado, ou se renovando a cada dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso em glória, acima de todo Deus, acima de toda compreensão. Dá para entender isso aqui? Não importa o que está acontecendo lá no mundo, se você for regido pelo mundo,
vai parar, não vai aguentar. Mas se você não se conformar e entender que o problema é lá e não aqui, entender que quem está lá não tem fé, porque só consegue vencer lá aquele que tem fé. E se não tem fé é porque não entende a palavra, não desfruta dela. Então, se você não conseguir ser renovado por isso, vai desfalecer. Começa pelo homem estereótipo, aquele que está olhando tudo. E aí aquilo soma para a alma. Aí você não aguenta mais. É aquele que vem para a igreja e não sente mais nada. Está na igreja, mas não sente mais nada. Vê as coisas acontecer e olha e fala assim: ah, tá, eu já vi isso antes. Ah não, mas eu me lembro antigamente. Já morreram e não sabe, é um zumbi. Já morreram. Está andando só pela graça. É porque o homem estereótipo já desfaleceu. Porque ficou observando lá fora, parou no caminho. Não aguenta mais. Mas o texto diz que nós temos que nos renovar, ou ser renovado pela graça. Sabe o que é isso, amado? É você ter intimidade. Eu disse isso aqui, eu vou tornar a dizer. O que falta hoje são pessoas serem apaixonadas por Deus. Sabe o que é paixão de verdade? É aquilo que vem, olha, os novinhos aqui vai me entender. Quem já foi novinho, eu já sou novo, então sei como é isso. Mas o novinho vai me entender. Paixão é aquilo que vem por dentro, vem estourando tudo e você não aguenta. Eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ligar, eu tenho que chegar perto. O problema é que os crentes de hoje são muito apaixonados, pastor. Eles só gostam. Só tem vontade. O problema é que vontade dá e passa, né? Vai embora. Ai, que vontade de ir no culto hoje. Aí de repente, perdeu a vontade. O sofá venceu. Esse que é o problema. Não foi renovado ainda. Precisa ser renovado. Essa noite, o Senhor te convida a renovar o seu entendimento. Glória a Deus. O Senhor te convida. Mas aqui não é como se fosse ritual. Ai, põe a mão na minha cabeça, pastor. Derrama o óleo. Deixa eu cheio. Não é isso, não. Renovar o entendimento, ele não é de fora para dentro. Não é alguém ir lá e pôr o óleo. Não, é você entender. Peraí, o negócio é comigo. Não depende do pastor, depende de mim. É eu que tenho que querer. Então, a partir de hoje, eu vou buscar. Olha, para um pouquinho, né? Tudo falar isso aqui, porque hoje é o dia, né? Mas para um pouquinho de perder o tempo na rede social. Dá uma paradinha, tá? E dá uma lida na Bíblia. Porque aí você está renovando o seu entendimento. Eu já disse isso aqui. Só desfruta quem conhece, quem entende. Dá uma paradinha. Sabe aquele tempo? Ai, estou com um tempinho vago no ônibus e só no dedão. Daqui a pouco, olha, vai começar a dar pouco tendinite no dedo. Né? O negócio é repetitivo, só fica assim. Então, assim, dá uma paradinha, dá uma mudada. Em vez de fazer assim, faz assim, ó. Olha, isso aqui eu não vi ainda. Olha, treinamento, eu já vi isso aqui, mas não entendi. Sabe por quê? Quando você começar a fazer isso aqui, agir dessa forma, o seu entendimento vai ser renovado. E aí não tem mundo, não tem proposta que você não vença. Sabe o que é interessante, amados? O povo cristão tem esse problema. O povo pentecostal, na verdade, eu sou pentecostal, eu sei disso. Tem esse problema, o diabo. Olha, o maior problema do mundo não é o diabo. O maior problema do homem não é o diabo, não, porque o diabo já foi derrotado. Lembra a palavra de Cristo? Está consumado. Isso aí quer dizer que acabou. Consumado é fim, acabou. O maior problema do homem é ele mesmo, porque aí ele dá brecha para o diabo. Esse é o problema. É esse que é o problema. O maior problema do homem não é o diabo, é ele mesmo. Porque o diabo, quando ele vê o justo, ele faz que nem ele fez com o Jó. Ele vai lá e fala assim: olha aí, tá vendo aí, ó, tá servindo a Deus. E aí ele começa a questionar com Deus. Deus fala: eu conheço ele me conhece. Fala o seguinte: você acha que ele tem fé? Vai lá, dá uma cutucadinha lá, você vai ver que ele tem fé. O problema é que Deus não pode falar isso hoje, porque a gente não conhece Deus. A gente acha, mas não conhece. Aí o primeiro vento que dá cai. Meu Deus, eu não aguento mais, me tira daqui. Ele fala: se você soubesse, eu tenho preparado para você depois disso. Se eu soubesse. Eu preciso falar isso aqui, eu estou encerrando já, eu não quero me prolongar, mas eu vou falar isso aqui. Sabe qual é o problema do cristão hoje? Eu já orei, já fui num monte, já busquei, agora eu estou tranquilo. Mas na Bíblia diz, eu já falei isso aqui, acho que foi numa quinta-feira desses dias, que santificação é diferente de santidade. Santificação é uma coisa,
coisa, santidade é outra. Parece a mesma coisa, mas não é não, gente, é diferente. Santidade é um estado. Santificação é uma busca frequente. Dá para entender isso aqui? Santidade é um estado. Busquei e alcancei. Não é isso? Santificação é quando eu estou buscando. A gente busca e acha que já tem, e aí para. Quando para, acaba. E a gente nunca alcança o espaço. Sempre na busca. Mas a gente para na busca. Ah, passei, olha, o dia inteiro no monte hoje, estou forte, não é? E aí, olha, é interessante, eu quero acompanhar, você acompanha comigo, o último texto, prometo? Prometo que é o último texto? Jeremias 9, 23, eu até marquei aqui, porque eu achei interessante, porque é sempre assim, né? É sempre dessa forma. Primeiro a gente não entende Deus, a gente começa a clamar, começa a buscar e não alcança. Aí o Senhor acaba falando para a gente, olha, você não está entendendo, porque os seus pensamentos não é que Deus. Olha, os meus pensamentos é mais alto que o seu. Tá? Olha, os meus caminhos é mais alto que o seu. Então a gente não alcança o caminho de Deus porque não pensa que nem ele, não entende a Deus, ainda não compreendeu. Mas aí quando a gente acha que entende ou está achando que entende, a gente acha que já está bem. E aí o Senhor traz uma palavra tremenda em Jeremias. Eu quero dar uma lida lá, Jeremias 9, 23. É um texto que eu prometo que já estou entregando, mas eu não posso sair daqui sem dizer isso. Jeremias 9, 23. Texto interessante, que fala exatamente sobre isso. Amém? Que existem algumas coisas que a gente acha importantes. Lembra que eu disse aqui? Que temos que dar prioridade ao que é principal, colocar em primeiro lugar o que é principal. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie sábio na sua sabedoria. Quando eu li isso, parece que foi um tapa de mão grande assim, sabe? Aquela mãozona de Deus brincante, ele deu um tapa e deu um carinho depois assim, com você mesmo, filho. Eu estou falando contigo. Aí ele diz assim, ó, não se glorie sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço e tenho misericórdia e justiça sobre a terra para com aqueles que buscam essas coisas, diz o Senhor. Aleluia. Então não adianta achar que é forte, porque quem é forte não é. Não adianta achar que é sábio, porque quem é sábio não é. Não adianta se achar que está e está dando glória. Não, ainda bem que eu não sou assim e já sei de tudo. Porque olha, numa coisa ele diz, olha, se glorie nisso, só em saber. E aí vem a parte interessante, tem que saber, tem que entender. Glorie só em saber que eu sou Deus. E aí ele fala de misericórdia, de justiça, fala de juízo e assim por diante. Para ter um mês abençoado e acarretar essas bênçãos durante todo o ano, a primeira coisa que eu tenho que entender é simples: não se conformar. Não pode se conformar. Ah, irmão, deixa assim mesmo, deixa que no final Deus vai tratar. Mas peraí, se Deus me colocou ali, o negócio é comigo. Não é? A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu ao Filho dele, a nós. Então se há algum problema aqui, é comigo. Aí se eu não conseguir, ele fala, mas peraí, se eu não conseguir, eu vou deixar os anjos ao seu auxílio. Eles vão te ajudar. O Espírito Santo está contigo, está dentro de você, está te auxiliando. Mas se você achar que é pouco ainda, ele colocou os anjos ao seu redor. Ele fala, dá um auxílio para ele ali, dá uma força para minha serva, ajuda meu servo, porque sozinho ele não consegue. Mas o problema parte de você, é você que toma atitude. Quer ter resultados diferentes esse ano, quer começar um mês abençoado, tome atitudes diferentes. Mas isso aqui é forte, porque tem sido ilustrado no meu coração. A gente quer mudança, a gente acha que mudança vem das nossas decisões. Tomar atitude não é decidir sozinho, não. Você não vai tomar a mesma atitude? Vou agora. E aí faz as coisas precipitadamente. Daí amanhã vem o problema. Não é isso?
Tomar atitude é fazer aquilo que a gente sempre diz aqui. Eu não estou falando nada de diferente. Todo pregador que sobe aqui fala isso. Todo mundo que prega fala isso. É só a gente entender. Antes de fazer qualquer coisa, consulte ao Senhor. Senhor, é isso mesmo. Vou fazer as coisas simples do mundo. É as que dão mais problema para a gente. Sabia? As coisas mais fáceis do mundo dá problema. A gente acha que já sabe fazer. Não, sei comigo. Isso aí eu vou resolver. Aí você põe a mão, não acontece nada. Eu quero contar outra história. Eu sou pregador é o pastor André, o pastor Joel, eu sou contador de história. Não sabia isso aí, que sabe conduzir a palavra. Mas o interessante é que a Bíblia diz que certa-feita estava ali Josué tranquilo, já dentro da Canaã, da terra prometida, estava ali já usufruindo do bom do melhor de Deus. E aí ele caiu naquela besteira que a gente cai. Já estou bem, o Senhor já é comigo, então aonde eu coloco planta do meu pé, Deus abençoa assim, vai me abençoar se ele estiver contigo. Se você estiver sozinho, é você sozinho, né? Existe um tempo de Deus. Não adianta você ir lá e pôr a mão sozinho, porque se ele estiver te ajudando, você não vai. E aí ele decide ir lá em Ai. Olha, cidade pequena, não muito fortificada, cheia de problema. Ele fala, não, reconquistamos tudo. A maior cidade a gente já conquistou, a pequena vai ser moleza, né? Os nossos soldados. Fala o seguinte, vai os mais fraquinhos, vai só vocês, porque vai ser fácil conquistar. Rapaz, a Bíblia diz que os soldados tomou um couro e correu quase todo mundo e voltou. Os que voltou e não morre. E aí Josué olha bem e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Sabe o que é interessante, amados? Quando você toma uma atitude impensada, acha que o problema é pequeno e põe a mão grande sua para resolver e não dá certo, sabe o que acontece? Parece que o mundo inteiro está olhando para você e falando assim, o que você fez, irmão? Não é? E aí o preço ainda é diferente. Não é? Olhando para baixo, descarga, não é? Mas aí quando você faz, por menor que seja, o maior que apareça e dá certo, sabe o que acontece? Você estufa o peitão e fala, olha, Deus é comigo, não é? É Deus da minha vida. Sabe qual a diferença? Sabe por que Josué não foi bem sucedido na primeira investida lá em Ai? Sabe por quê? Porque ele decidiu ir por ele mesmo. Lembra de Davi, quando decidiu buscar lá a vitória contra Golias? É porque Davi não olhou para o tamanho dele. E aí, se eu for falar isso aqui, a gente fica a noite inteira, mas é que Davi não olhou para o tamanho, Davi olhou para a aliança que ele tinha com Deus. A aliança que Davi tinha com Deus, porque Davi conhecia o Deus que servia. Então, por maior que fosse o gigante, Davi sabia que ele teria vitória, porque Deus já tinha o preparado para aquela batalha. E aí, a Bíblia também nos traz uma história de um homem chamado Noé. Eu comentei isso essa semana, um dia atrás, com o nosso pastor Joel. Sabe por que, amado? Uma arca daquele tamanho não afundou. E olha, hoje, estudando, é impossível flutuar aquele negócio. Pela altura, pela largura. Olha, projetando hoje, se colocasse o negócio daquele hoje na água, certamente afundaria. Mas porque a arca não afundou? Olha, e não é só a arca, o peso que era levava. E por que não afundou? Por causa de uma coisinha, a arca não tinha leme. Não é isso? Timão, na verdade, né? Timão que fala. A arca não tinha timão. Eu vou melhorar isso aqui. Noé não conduzia a arca. Muito pelo contrário, ele nem sabia onde estava indo. A condução era de Deus. Ele só entrou nela e deixou a porta. E aí é interessante, amado, que a arca só tinha uma janela. E a janela era para cima. Para não ficar olhando para o mundo aí fora, sabe? Puxa vida, dá uma olhadinha no vizinho como é que está. Né? Não, é só para olhar só para cima. E aí, Senhor, vai parar de chover ou não vai? É só para cima. E é por isso que não afundou. Tem tanta gente afundando, sabe por quê? Porque pôs uma janela na frente dele. E aí ele está com o pezinho na igreja, mas a cabeça está lá fora olhando isso. Eita, meu Deus! Será que eu vou pensar? Será que eu vou ser igual? Não. Deus não chamou para ser igual, ser melhor. E aí eu quero encerrar. O que te pede o nome de Jesus? Eu sei que ainda tem a parte da unção, né?